E aí, pessoal, questão de número 66 do capítulo 9 do Fundamentos de Física do Halliday, volume 1. Nós temos aí um corpo com 2 kg de massa, sofre uma colisão elástica com outro corpo em repouso e continua a se mover na mesma direção e sentido, mas com um quarto da velocidade inicial. Qual é a massa do outro corpo? E qual é a velocidade do centro de massa dos dois corpos, se a velocidade inicial do corpo, de 2 kg, era 4 metros por segundo? Então, vamos aqui iniciar a nossa resolução, né? Vamos começar aqui com o nosso raciocínio e a gente já percebe que a estrutura da linha de raciocínio da resolução dessa questão, ela é muito semelhante às questões 62, 61, as que iniciaram esse tópico de colisão elástica, né? Você vê que a gente tem uma estrutura onde a gente usa a conservação do momento e a conservação da energia mecânica. E vocês vão ver, para quem viu as questões anteriores, né? Se eu não me engano é 62, 61, 63, se eu não me engano é 59 é que inicia esse tópico, não é? Não, é a 60. Então, se você olhar a questão 60, 61 e 62, você vai ver que a estrutura da linha de raciocínio é bem parecida com a que a gente vai fazer aqui. Aí fica fácil, né? Uma vez que você já sabe a estrutura da linha de raciocínio, né? Qualquer questão semelhante a ela, você segue os passos como a receita de bolo e chega na resolução, por mais difícil que a questão pareça. Então vamos lá. Na conservação do momento linear, a gente sabe que o momento linear vai se conservar, né? Então, antes e após o evento, a quantidade de movimentos tem que ser iguais, conservação do momento linear, né? Então, PF igual a PI, a gente abre, né? Então, vamos ter quantidade de movimento da partícula A mais a B, após a colisão, tem que ser a quantidade de movimento da partícula A mais a partícula B, antes da colisão. A partícula, né, o corpo que tem massa de 2 kg, eu vou chamar de A. O que a gente não conhece, eu vou chamar de B. Então, já segue aí a linha, né? Já tendo como base que a gente conhece algumas características do corpo A e a gente quer saber a massa do corpo B. Então, veja só. A velocidade da partícula A após a colisão é 1/4, né, como diz ali no enunciado, é 1/4 da sua velocidade antes da colisão. Então, vamos reescrever essa expressão aqui, ó, dessa forma aqui. Ah, tá. E nós temos o seguinte, que o corpo B estava inicialmente em repouso antes da colisão. Então, esse termo aqui vai ser zero. E aí, reescrevendo, vamos ficar com o seguinte. Esse termo aqui, que expressa a quantidade de movimento da partícula após a colisão, vai ficar com essa cara aqui. 1/4 de MA VA inicial, né? Que lembre-se, é 1/4 da velocidade inicial. Então, coloca aqui no lugar de VF, VI. E o resto a gente repete. Aí nós vamos lidar com a seguinte situação. E aí vocês, para quem viu as questões anteriores, vai perceber a estrutura, a estrutura de raciocínio segue uma lógica bem semelhante. E aí, veja só. Eu não tenho o valor da massa de B, que é justamente isso que a nossa letra pede, e também não tenho o valor da velocidade que a partícula B vai adquirir após a colisão. Então, eu tenho esse termo aqui, ó, MB, VBF, é um termo onde há um produto de duas variáveis que eu não conheço o valor. Então, a gente tem que eliminar uma delas. Como a gente quer a massa, eu vou dar um jeito de eliminar a velocidade, né? Que ela não nos é interessante conhecê-la. Ou a gente pode tentar resolver esse valor para poder encaixar aqui na nossa expressão e assim resolver a outra variável. Então, de qualquer forma, eu vou isolar essa variável. Então, nós temos ali que a velocidade da partícula B após a colisão vai depender dessa expressão aí. Note que dentro do parênteses a gente tem a diferença da quantidade de movimento da partícula A antes e após a colisão. Mas lembrando que está em termos da velocidade inicial, porque a velocidade final dela é 1/4
da velocidade inicial. E aí, simplificando o termo ali dentro do parênteses, né, nós temos dois termos semelhantes, né, numa operação com frações, então a gente tira o MMC e coloca o V em evidência, já que ele multiplica os dois termos. Tirando o MMC e colocando em evidência, a gente vai ficar com isso aqui, ó. 3 MAVAI sobre 4 MB, porque o MMC vai dar 3 quartos de MAVAI, né? Porque a gente coloca a massa e a velocidade em evidência, na verdade. E aí nós vamos ter fração sobre fração, então o quarto multiplica, né, o MB embaixo. No denominador embaixo, não, coisa horrível falar embaixo, no denominador. Então nós temos essa expressão aqui para a velocidade da partícula B após a colisão. Pronto. Aí eu aplico conservação da energia mecânica, como eu falei lá no início do vídeo. A energia mecânica se conserva e a única energia que está envolvida aqui é a energia cinética. Então, nós temos que a energia cinética antes da colisão tem que ser igual à energia cinética após a colisão. Lembre-se que essa é a definição de colisão elástica. A energia cinética é igual, né, antes e após da colisão. Abrindo essa expressão, né, abrindo a conta, né, nós vamos ter aí os termos. Né? A energia cinética inicial é a soma da energia cinética da partícula A e B, antes da colisão. E a energia cinética final é a soma das energias cinéticas da partícula A e B após a colisão. Aí a gente sabe o seguinte, que antes da colisão a partícula B estava em repouso, então esse termo vai ser zero, né? E aqui reescrevendo aqui, porque... caramba, esqueci dessa parte. Eu reescrevi, porque lembre-se, após a colisão, a partícula A possui uma velocidade 1/4 da velocidade dela antes da colisão. Então, o que eu fiz foi aqui, escrever aqui, ó. No lugar de VA, que está aqui, eu coloquei 1/2 de VA inicial. Aí, agora sim, o termo da energia cinética da partícula B inicial é zero. Tchau para ele. Nós temos ali, ó, em todos os termos da expressão, um quociente 2. Então, vai dar 1, né, quando a gente coloca em evidência, né, e faz o quociente desses valores. Então, a gente pode tirar ele daí. E aí podemos reescrever nossa expressão. Então, nós vamos ter, ó, MAVAI quadrado, tá aqui. Nós vamos ter aqui MAVAI quadrado e 1/4 elevado ao quadrado, que vai dar 1/16 avos. Então, temos 1/16 avos MAVAI quadrado. E aqui esse termo final, né? MB/VB quadrado. Então, note que apareceu aqui de novo as duas variáveis, né? Que a gente não conhece, mas a gente quer MB. Porém, esse VB não é a velocidade da partícula B após a colisão, que a gente encontrou aqui o valor dela na nossa expressão retirada da conservação do momento linear, que é a velocidade da partícula após a colisão, que é expressa por esse termo aqui. Então, a gente pode substituir na nossa equação. Substituindo e colocando e juntando os termos semelhantes, né? Que eu peguei esse termo aqui e passei para o lado esquerdo da nossa igualdade, né? Vai ficar negativo. Então, nós temos tudo isso aqui. E aí, o que é que a gente faz? Bom, eu posso fazer aqui a soma entre esses dois termos, né? Considerando o MMC, né? Já que a gente tem uma fração, então considera-se como uma soma entre frações. E aqui eu vou ter MB quadrado no denominador e MB no numerador. Então, a gente vai fazer um quociente entre eles. E o resto, que está aqui dentro do parênteses, vai ser tudo elevado ao quadrado. Então, vamos fazer isso. Fazendo isso, né, o MMC entre esses dois termos vai nos dar 15/16 avos da massa do corpo A e a sua velocidade inicial ao quadrado. Do lado direito, nós vamos ter MB sobre MB quadrado, vai ficar somente MB no denominador. E aí vamos ter 3 ao quadrado, que dá 9, a massa da partícula A ao quadrado, a velocidade da partícula A antes da colisão ao quadrado, né? E 4 ao quadrado no denominador, que vai dar 16. Aí, ó, vamos simplificar ainda mais a nossa equação.
Nós temos ali o que? Nós temos a velocidade da nossa partícula antes da colisão ao quadrado dos dois lados. Um quociente vai dar 1, então podemos retirar. O que mais que a gente pode fazer aqui? Nós vamos ter 16 e 16, né? Então o quociente vai dar 1. E nós temos ali a massa da partícula A e a massa da partícula A ao quadrado. Então, o quociente entre eles vai dar apenas MA. E podemos simplificar, né? 15 e 9, né? Já que vai ter aí um quociente entre 9 e 15 avos. E aí a gente reduz essa fração, que vai ficar aí 3 sobre 5. E isolamos a massa B. Então, reorganizando os termos que sobrou, isolando a nossa massa B, a expressão vai ficar desse jeito aqui, né? Do lado esquerdo vai ficar o 5, né? E do lado direito vai ficar 3MA sobre MB. E aí a gente isola a massa B, né? Como eu tinha dito. Então, a massa da nossa partícula B vai ser 3/5 da massa da partícula A, que é 2 kg. Então, 3/5 de 2 kg vai dar aí 1,2 kg. Então, essa aí é a massa da partícula B. E na letra B, ele quer a velocidade do centro de massa do sistema se a velocidade inicial da partícula A, ou a velocidade antes da colisão, for de 4 metros por segundo. E ainda levando em consideração que a sua massa é de 2 kg. E agora a gente sabe qual é a massa da partícula B. Então, aplica na equação da velocidade de um sistema de partículas, né? A velocidade do centro de massa, que a gente aprende ali lá no comecinho desse capítulo. A gente pode fazer para antes da colisão ou para depois da colisão, né? O valor vai ser o mesmo, né? Já que numa colisão elástica, a velocidade do centro de massa se mantém inalterada, né? Se não houver nenhuma força dissipativa, né? Tem que se colocar isso em mente. E é o caso aqui. Então, já que se eu quiser fazer para depois da colisão, eu teria que saber qual é o valor de VB após a colisão. E aí eu teria que ter mais trabalho, né? Que eu ia ter que fazer as contas aqui para saber qual é essa velocidade. Então, para facilitar a minha vida, eu posso fazer essa conta para antes da colisão, já que o resultado final vai ser o mesmo. Então, substitui os valores, porque antes da colisão, a partícula B estava em repouso. E esse termo aqui, né, vai zerar, né? Porque vai ser 1,2 kg vezes velocidade zero, que dá zero. A partícula 2 tem 2 kg, ou perdão, a partícula 1 tem 2 kg, a partícula A, que diga, tem 2 kg e uma velocidade antes da colisão de 4 metros por segundo, sobre a massa total do sistema. Resolve a expressão, então nós temos que a velocidade do centro de massa é de 2,5 metros por segundo. E aí quem viu as questões anteriores já notou, né, que a estrutura do fio de raciocínio da resolução do problema são bem parecidos. Curtam, compartilhem. Se você é novo aqui e lhe ajudou de alguma forma esse conteúdo, se inscreva no canal para receber mais e ajudar a gente. E como sempre no final do vídeo, dúvidas, críticas e sugestões aí embaixo na caixa de comentários. E até a próxima questão.